Bom, mas a gente tem aqui um problema que envolve a Xuxa. Você lembra a Duda, Sara, Ezequias? Uma questão de um filme que a Duda fez... Que a Duda... Eu não fiz filme, ainda não. Que a Ainda não me chamaram pra filme, não. Um filme que a Xuxa filme fez da lá Duda? atrás. A Xuxa, antes de ser apresentadora infantil, era atriz, né? E ela fez um filme lá que parece que existe uma cena onde ela contracena com uma criança e parece que existe Sensual. uma relação sexual. Eu não vi, eu não sei. Eu sei que é o que eu leio aqui. Eu já vi uns Caliente. Não, eu não vi. pedacinhos no Caliente. YouTube. É caliente? É. Então Você parece... já viu, né? Sim. Eu não vi. Sim, ela não toca vi. no menino, né? Sim, Mas há relação sim. sexual? Eu não vi a relação sexual. Não, eu também Eu só não- vejo troca de carícias entre ela e o garoto, Tá. mas evidentemente ela é uma moça e ele um menino. Tá, então isso aí... Mas também, gente, quanto tempo E tem eu me isso? lembro que existia uma questão da Xuxa não querer que isso aparecesse, né? Sim. Tentou travar isso de Eu todas acho que as na formas, época que né? a Marlene Matos trabalhava com ela, eles deram um jeito de sumir com tudo isso. E antes também não tinha essa coisa que publica na internet, YouTube, babá. Era mais Mas é que fácil Direito do esconder. esquecimento, né? Não, mas era mais fácil você esconder vídeos, né? Hoje é super difícil. Não, isso tá em todo lugar. Mas olha aqui, na verdade a Xuxa abriu uma ação criminal contra o Siqueira Júnior. O Siqueira Júnior, que é um apresentador polêmico, o cara é polêmico, grita, fala, acontece e tal. E aí só que ele chamou ela de pedófila. Né? E aí parece que a encrenca ficou grande aqui porque a Xuxa abriu uma ação criminal. Agora vamos entender por que ele chamou ela de pedófila. E eu acho que tem alguma ligação com esse filme aqui, tá? A briga na justiça entre Xuxa e Siqueira Júnior tá cada vez mais polêmica e longe de chegar ao fim. Segundo informações do Notícias da TV, a rainha dos baixinhos, que abriu um processo penal por difamação contra o apresentador, move outra ação criminal contra o jornalista da Rede TV. A loira havia aberto um processo no Tribunal de Justiça do Amazonas no final do mês de julho após ter sido chamada de pedófila durante uma edição do programa Alerta Nacional comandado pelo Siqueira. Vale lembrar que além de ser chamada de pedófila em outubro de 2020, ele também acusou de fazer apologia às drogas no programa... Isso aqui é a maior besteira. Do programa jornalístico que é produzido pela emissora do Marcelo de Carvalho. Tem uma ação civil em São Paulo e outra em Manaus. A questão é a mesma. Ela ter chamado ela de pedófila, ele agrediu. Abrimos em Manaus, pois que se chama de competência territorial, ok? Sim. A competência territorial para processar crimes contra a honra é no local onde a ofensa foi proferida, explicou o Ticiano aqui, que é o advogado. Abrimos mão de qualquer conciliação, o que se pede é que ele pare de fazer referência negativa sobre ela durante o programa e eventual condenação do juiz que for arbitrar, né? Não tem reparação de dano, tal. Você sabe como é que começou essa briga Então, deles? aqui tá, ó, falando aqui, né, que ele começou a atacar depois dela compartilhar um vídeo que o jornalista havia exibido no Alerta Nacional em que o homem parecia estuprando uma égua. E parece que ele tava adorando a cena do cara estuprando a tal da égua, né? Não satisfeito com as piadas que fez ao vivo, o comunicador fez graça da situação e convocou 2 membros do seu programa para simularem a cena. Sim. Né? Uma cena Escroto horrível, isso, né? escrota. E por sua vez, a Xuxa se manifestou negativamente nas redes sociais, que eu acho que não vejo nenhum problema, né? E aí o Siqueira iniciou os ataques, chamou de pedófila, usando como argumento o fato da loura ter atuado no filme Amor Estranho, Amor, em 1982, quando eu nasci, e a acusou de fazer apologia às drogas, que é a parte que eu achei pior ainda. Por uma vez ela ter dado uma entrevista, ter dito que a sua mãe, Dona Alda, que faleceu, né, fazia uso de maconha medicinal para amenizar dor. Nossa E a gente sabe que isso é a Senhora, coisa como mais ele é natural e que ridículo. funciona, né? Ai, Hoje como é ele é uma ridículo. solução, aí a filha do Fogaça usa e tá muito melhor, e a gente tem Sim, estudos. Aí a gente sim. até fez um programa aqui especial Falando disso, sobre que isso, a gente eu falou assisti. bastante sobre a questão com a Cláudia Mano. Foi com a Cláudia Beijo Mano, pra né? ela. Sem papas na língua, o apresentador também acusou de incentivar crianças a praticarem safadeza, putaria e suruba, meu Deus, por ter lançado Pesado, recentemente o livro Maia, o Bebê Arco-Íris, que conta a história de uma garotinha que tem 2 mães. Siqueira tá doidão, né? Tá fazendo umas coisas aqui que não tá... Tá tendo doido muito demais. Sem noção, Isso- né? e me parece Extrapola, que a né? briga deles começou também porque ela compartilhou esse negócio da égua. Da égua. Porque ela compartilhou, ela segue a Luísa Mel, que eu adoro também, que fica Eu sou brigando fãzona da Luísa. contra os Gente, a gente animais. precisa trazer o caso da Luísa Mel aqui, que eu tenho... Vocês souberam o que aconteceu com a Luísa Mel? Qual? Que ela foi feita uma cirurgia plástica sem autorização dela e Ai, ela tá muito sim, mal por causa sim. disso. Mas não vou falar isso, eu vou Tá deixar bom. pra próxima semana, vou trazer o assunto da Luísa Mel, porque eu acho muito Tá importante. bom, vamos falar sim. Que ela tá Vamos assim falar mal sim. porque fizeram uma lipoaspiração no Que ela sovaco não dela queria, aqui, né? sei lá, foi alguma coisa assim. É Na isso axilas. mesmo. E ela tá muito mal, não consegue nem viver por isso. Então, mas a Xuxa compartilhou uma postagem da Luísa Mel.
E aí o Siqueira Júnior fez essa piada e aí eles começaram a debater aí via redes sociais por conta desse post. Só que isso não dá o direito dele vir a público e dizer, até porque não faz sentido nenhum. Primeira coisa. Até porque ela tava atuando ali, não é pedófila. Exatamente. Né? Ela tava atuando. Ela pra tá todos atuando. os efeitos, ela tá atuando. Gente, o nível... Não entendi isso aí, Ezequias. O nível Pra dessa todos os efeitos, acusação... ela está atuando. Se fosse achei qualquer outra coisa que fosse lá... Um vídeo que vazou dela, Isso né? aí é outra coisa. Abusando de uma outra criança, coisa. mas Meu amor. não, E gente. diga-se de passagem que quando aconteceu o filme, salvo engano, pós... como é que fala? Regime militar, esse tipo de coisa, vídeo censurado, foi escândalo. Sim, E eu vejo aqui as certeza. pessoas amando a Xuxa. Todo mundo aqui fazendo comentários, ó. A Xuxa ama os animais. Doutora Sara falou bonito. História do filme da Xuxa não param de atacar. E depois Coitada, ela virou tudo isso. A Xuxa é maravilhosa. essa aí tá ferrada, né? Porque ela vai morrer com essa história. Ninguém nunca esquece. Mas essa história não tem nada Passa demais. ano, passa A história ano. não tem nada Mas demais. as Ela era pessoas- atriz, ela fez um filme só. Afonso, as pessoas criam? Não, mas o que acontece? São pessoas aqui, não vou chamar de jornalista, porque eu não acho que seja o caso dessa pessoa aqui que fez essa imputação. Uma imputação gravíssima, Gravíssima. caluniosa, um E fora de crime, contexto, né? um crime dos piores que podem existir. Verdade. Que a gente tem que extirpar do nosso país, algo muito grave, e que ele, me parece até de uma forma despudorada, sem a responsabilidade que deveria ter, atribui a uma pessoa que nós sabemos que também não Talvez foi... tenha sido vítima dessa... Não, ela não é pedófila, e todo mundo sabe que ela não é, porque isso é um crime. Né? É um crime grave, né? E que ela deveria ter sido condenada para que alguém pudesse chamá-la assim. Então, ele pratica um ato muito grave de uma imputação caluniosa, que é muito triste, porque, sabe, a calúnia, ela é um crime contra a honra e que ela tem repercussões... que se estendem no tempo, se estendem no espaço. Porque quando é como um travesseiro de pena. Quando você abre ele e solta ao vento, as penas vão para tudo que é lugar. E ninguém depois consegue mais catar todas as penas. É isso que acontece num crime de calúnia. Você solta as palavras, elas repercutem por todo o Brasil, e às vezes fora do Brasil, e aquilo atinge a honra da pessoa. A pior coisa que vocês já devem ter sido vítimas de alguma colocação infundada, mentirosa e contra você, e isso é uma sensação horrorosa. Verdade. Quando você é vítima de uma inverdade. E pior ainda, quando você é vítima de uma difamação, de uma injúria, ou ainda pior, de um crime, que é o caso da pedofilia. Claro que você não cometeu, não é nem que pode ter acontecido, é em razão de um acontecimento público, que foi o filme, e que evidentemente não tem nada a ver com pedofilia. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Então, essa reflexão da Sara acho que é muito boa, né? Independente de ser crime ou não tem que ficar propagando nada negativo de ninguém. É lamentável. Mas o que se esperava é que a Rede TV ao menos sensacionalismo. tivesse tirado esse babaca do ar, né? Mas não, o que acontece, ele vai ganhando deu a mais polêmica, dinheiro, e mais sinceramente, dinheiro, eu todo acho mundo que ganha já a mais contratação dinheiro. é nesse sentido, né? Mas o cara também, quem veicula caricato. também responde, né? Ele No meu quem entendimento, veicula sim. também responde. Se o cara dá liberdade dele, ou então faz igual o Silvio Santos, fala, não, você foi contratado só pra ler a matéria aqui no teleprompter, né? Aqui você não Então, vai mas dar será sua que essa Aqui não é você a não lógica? dá sua opinião, que nós não queremos saber. Então, mas será que essa não é a lógica? Vamos colocar um louco aqui, porque esse louco tem audiência. Tanto que o cara é do Amazonas e tá entrando aqui em São Paulo. Tá na mídia, né? Tá na boca do povo. Não, venhamos e Mas a convenhamos. emissora é corresponsável, concordo com Não, a Sara. todos os casos que nós tivemos, analisamos aqui, a emissora sempre responde junto. Evidente. Né? Do Ratinho, É que os só programas o- do Ratinho, É que só o Globo... que deu... Por exemplo, de nós SBT. estamos aqui hoje discutindo isso. Só o que deu de Ibope deu muito mais dinheiro do que a indenização Pois porcaria é. que ele vai ser condenado a pagar. Pois é, eis a questão. Teria que ter outro meio de se coibir isso. É. Ela Até pede cultura... quanto aqui? Ele até- devia ficar proibido, pelo menos... Sabe igual a até suspensão cultura- na escola? Se você faz uma coisa errada, você toma advertência. Você faz outra, você fica suspenso de ir na escola. Ele devia ficar suspenso dá outra vez. de De apresentar o programa. de apresentar o É programa. que ele tem que ser condenado criminalmente. Calúnia Da outra vez que nós falamos é um sobre tipo isso. penal que Sim. está aí no nosso Código E a Xuxa Penal. fala aqui, os advogados falam, a gente não quer acordo, a gente não quer nada, a gente quer simplesmente que vá até o fim. Ela E está ela fala fazendo que ela certo. quer doar o dinheiro, tá? Mas é isso que eu falo. Tudo Aí bem. eu tá? acho que já perdeu a razão.
Quando Por quê? ela fala que quer doar, já não tem a finalidade de reparar. Pode ser. Também, mas quanto vai ser necessário pra reparar o bolso da Xuxa? Não interessa, que seja muito. Que E ela fecha, vendeu a casa que agora, 45 milhões. fecha a TV, que fecha a TV. Que tem que ter a reprimenda Sim. à altura, independente disso. Agora, quando fala que a finalidade é ajudar uma instituição, já perde o caráter indenizatório. Ela quis dizer que ela não ela não se vai importa ficar com o dinheiro. Não, mas tudo que ela bem. quer que ele seja penalizado também. Então, mas aí ela não desse teria que ponto de falar. vista Depois que financeiro. foi apenado... Mas isso é o que fala o resultado- nas entrelinhas, nos Sim. bastidores. Não no processo, acho que não. mas eu não se, sei, se- não se sei. tem uma declaração Esse processo pública corre em pra mim... segredo em justiça, não? Será? Esse eu não vi. Eu sempre vejo, né? Mas esse aí Esse eu não aqui eu não vi, vi não. também. Esse aí eu não vi, não. Bom, gente, que resolva essa situação aqui, que o Siqueira tome jeito aí, que pare de falar nessas... Quanto você acha que seria um bom valor? Eu não tenho noção. Sara? Eu acho que é muito aqui. Quanto você acha que Se valeria? falar em 100 mil é ridículo. Então, porque eu acho que vai na casa dos 100 mil. Acho que vai ser É ridículo. ridículo. Eu acho que eles não devem ter pedido 100 mil. Eu acho que devem ter pedido milhões. Porque, de fato, isso é muito grave. Mas se você tivesse com a caneta na mão, você daria quanto? 4 dígitos, no mínimo? Não, daria mais que 1 milhão, né? Evidentemente, né? Não há dúvida nenhuma. Porque tem que fazer efeito. Não adianta ficar dando indenizaçãozinha de 100 mil, o cara vai fazer de novo. Porque Esse é o problema isso da é nossa muito cultura em que simples. diz respeito à indenização. Basta você pensar tem se você fosse essa vítima Pessoal de que tá calúnia, em casa não é aí, verdade? coloca aqui pra gente quanto que você Isso. acha que seria uma indenização aí que, olha, Justa. justa pra Xuxa ter sido chamada de pedófila aí pelo Siqueira Júnior. Quanto que você acha esse valor? Coloca aí nos comentários pra gente. Lembrando que teria que ter esse caráter pedagógico que é diferente nos Estados Unidos, né? E de inibir, né? Malboro mesmo Exato. fechou. Uhum. Né? Sim. Na hora que aplicou, acabou. É o que eu tô falando. Independente do valor, Aqui faz coceguinha e continua. teria que fazer sentido do tipo, eu vou parar. Nenhuma indenização que nós... Olha que a gente já tá aqui falando disso há tempos. Nenhuma indenização que passou aqui nos assustou. Exato. Não teve nenhuma indenização Pelo contrário, tudo a gente fala, que a gente "Ah." falou, caralho, meu, olha quanto que o cara vai sim. pagar. Isso Todas vai é assim, inibir. tipo, não Todas. mudou Isso vai nada. inibir. Todas. Não muda e aí continua. Isso é um problema do judiciário. Ó, a gente vai...